A história se repete. Essa frase você com certeza já deve ter ouvido muitas vezes, e ela normalmente é dita quando alguém se refere a algo que já aconteceu e, mais do que isso, algo que se repete com certa frequência. No ano de 750 a.C., havia um profeta chamado Amós. Amós era pastor de ovelhas e coletor de sicômoros. Sicômoros era uma espécie de figo. A importância de Amós para a narrativa bíblica consiste no fato de que ele fez duras advertências ao Reino do Norte, ao Reino de Israel, advertências estas que são aplicáveis aos nossos dias. Nos tempos de Amós, Deus o havia levantado para fazer exortações contra o Reino do Sul, que era o Reino de Judá, e principalmente contra o Reino do Norte, que era o Reino de Israel. Amós, de maneira sábia, guiada por Deus, primeiro se dirigiu aos seus ouvintes, falando a respeito do juízo que viria para os povos vizinhos, para os estrangeiros que eram inimigos de Judá e de Israel. Nesse sentido, Amós ganhou a simpatia dos seus ouvintes, para depois trazer uma mensagem de juízo contra Judá e principalmente contra Israel, contra o Reino do Norte. Mas afinal, que tipo de mensagem, que tipo de advertência Amós trazia para os seus ouvintes? No caso, para o Reino do Norte, para Israel, Amós falava a respeito da falta de amor a Deus e da falta de amor ao próximo. Faltava amor a Deus porque havia idolatria, havia adoração ao deus Sicut e a uma deusa representada por uma estrela. Havia também a imoralidade sexual, onde pais e filhos se deitavam com prostitutas de templos pagãos. E havia a falta de amor ao próximo, caracterizada sobretudo pela injustiça social. Amós falou contra aqueles que viviam em edificações palacianas e que não se importavam com aqueles que não tinham teto, que não tinham onde morar, que não tinham recursos para viver. Falou contra também as senhoras de alta classe, contra aqueles que cultivavam vinhas excelentes, contra os comerciantes que praticavam preços abusivos e que chegavam a fazer escravos aqueles que lhe deviam até um par de sandálias. E também falou contra aqueles que aceitavam suborno para corromper a justiça, prejudicando os mais pobres. Você sabe o que aconteceu? Como consequência das advertências que Amós deu ao povo de Israel e com relação à postura do povo que não se arrependeu, sabe o que aconteceu? Veio o juízo divino da forma como havia sido prometido pela mão dos assírios, que fez com que o povo de Israel se tornasse cativo e com que praticamente desaparecesse com o passar do tempo. São as 10 tribos perdidas de Israel que eu te convido a um dia conhecer um pouco mais sobre essa história. O fato é que o mesmo Deus que fez com que Amós desse essas duras advertências ao povo de Israel é o mesmo Deus que está sobre o nosso teto, que está sobre nossas cabeças, que é o nosso governante supremo. E se ele, naqueles tempos, não se alegrou, se ele se indignou e se aborreceu com a idolatria, com a imoralidade e com a injustiça social, o que vocês acham que ele acha hoje a respeito dessas mesmas práticas? Será que hoje não temos problemas com a idolatria? Será que não há pessoas que colocam dinheiro acima de tudo? Colocam seu próprio emprego, a sua própria família, colocam seus negócios, colocam seu time de futebol, os seus artistas preferidos no lugar de Deus? Será que não existe moralidade sexual? Será que não existe injustiça social? Pessoas que pensam somente em si mesmos porque moram em casas confortáveis, porque têm casas de verão? Será que não tem aqueles que não estão preocupados com os pobres, cobram o quanto querem em seus comércios? Será que não tem pessoas que aceitam suborno para corromper a justiça? Se Deus trouxe um duro juízo sobre aquele povo dos tempos de Israel, dos tempos de Amós, por que vocês acham que ele também não vai trazer para esses que fazem as mesmas coisas nos dias de hoje? Pare e reflita e veja se você
não está vivendo como vivia o povo de Israel, para que Deus não faça com você o mesmo que fez com o povo de Israel. O pobre foi escravizado, e depois os que escravizaram os pobres tornaram-se escravos dos assírios. Pense nisso. Faça aquilo que é a vontade de Deus. Lembre-se que Deus quer que nos preocupemos com o órfão, com a viúva, com o pobre, com o idoso, com todos aqueles que estão em necessidade. Esse é o verdadeiro amor ao próximo. Glória a Deus, que a paz de Cristo e que o amor de Deus resplandeçam e habitem em vossos corações. Curtam e compartilhem nossos vídeos, para que as sementes do Evangelho sejam levadas a todos os povos. Obrigado por estar aqui conosco. Fiquem em paz, que tudo seja para a glória de Deus. Amém.